Deus. Estamos aqui, viemos dar um brado de vitória, dizer que o Senhor, Ele é bom em todo o tempo e que em todo o tempo Deus, Ele é bom. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Louvado seja Deus. E vamos estar orando, vamos estar entrando na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos clamando. Do que aquilo que pedimos, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Vamos estar orando, Senhor. Está entrando em nome de Jesus. Você que está aí do outro lado me ouve, entra em oração conosco. Entra na presença de Deus, vamos orar. Vamos dizer que o Senhor é bom em todo tempo. E em todo tempo o Senhor. Bom, glória a Deus. Ao vivo tem dessas coisas, viu, gente? Vamos orar. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito de Deus, entramos na Tua presença nesta manhã. Queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor. Queremos, meu Pai, nesta manhã chamar o Senhor, te convidar, Senhor, pedir ao Senhor nessa manhã. Fica conosco, nos visita, Espírito Santo. Inclina os teus olhos para a minha vida, Senhor, para nossas vidas. Visita cada pessoa que nos ouve agora, que me ouve neste momento, nesse momento, visita, Senhor. Entra agora com uma providência, meu Deus. Entra agora, meu Deus, que Ele toma essa vida nas tuas mãos, Espírito Santo. Toma este lar, Senhor. Toma esta família, meu Pai, nas tuas mãos. Repreende, meu Pai, todo mal em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar o dia desta mulher, o dia deste homem. Eu quero declarar toda sorte de bênção sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, fica conosco. Amém. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, igreja. Bom dia para todos. Estou feliz com o Senhor por mais uma manhã neste lugar, por mais um dia, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu sei que Deus, Ele é contigo. Eu sei que o Senhor tem sido o seu protetor, a sua rocha forte, a sua cidadela. Por isso que nós estamos de pé, por isso que você está de pé, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã, uma palavra inicial, manhã, no livro de Gênesis, capítulo de número 21, verso de número 10. Louvado seja Deus. Eu não sei como foi o seu feriadão, não sei como foi, louvado seja o nome de Jesus, como você passou agora esses festejos juninos, esse feriadão. Eu espero que tenha sido tudo bem. Louvado seja Deus, mas vamos iniciar o mês de julho buscando o Senhor. Vamos entrando agora em julho, buscando a Deus em nome de Jesus. E eu quero te convidar para lermos agora a palavra de Deus no livro de Gênesis 21, 10, que diz assim: E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara te disse, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do teu filho e desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra poderosa. O tema da nossa programação nesta manhã é autoridade e submissão. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos falar um pouco sobre esse tema nessa manhã de hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você vai ver que Deus, Ele é tão poderoso
E eu trago nessa manhã uma programação voltada para o seu coração, mulher, para você, líder que me ouve, para você, mulher de Deus, dirigente de ciclo de oração, dirigente de departamento, você pastora, você missionária. Essa programação é para o nosso coração nessa manhã. Líderes segundo o coração de Deus, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que no verso 10 em diante, Sara, ela fala para Abraão e diz: Abraão, manda embora, deita fora esta mulher, esta serva com o teu filho. Mandem eles irem embora. Porém, Abraão, quando ele ouve essa palavra de Sara, a Bíblia diz que é pesado ao coração de Abraão, não por causa de Agar, mas sim por causa do seu filho. Sara manda Abraão mandar embora o seu filho. Louvado seja o nome de Jesus. E aquilo machuca o coração de Abraão, aquilo é doído no coração de Abraão, mas a Bíblia vai dizer que Deus fala com Abraão, dizendo: Abraão, faça tudo que Sara mandou, faça tudo do jeito que ela tem ordenado, porque é a minha vontade. É eu que estou no controle. E não se preocupe, porque, louvado seja o nome de Jesus, deste seu filho eu farei uma nação. Desta tua semente eu levantarei uma nação. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que palavra interessante. Eu vejo aqui, quando eu leio, eu vejo algo muito interessante, meus amados irmãos, porque logo eu entendo que não foi Sara quem falou, mas o Senhor quem falou na boca de Sara, foi o Senhor quem traz aquela palavra, quem revela aquela palavra ao coração de Sara, e Sara traz para o coração de Abraão, porém Abraão, logo de início, não quer aceitar aquela palavra que sai da boca de Sara, ele não quer aceitar, porquanto era o seu filho. Louvado seja Deus, mas Deus fala com Abraão dizendo: não, Abraão, obedece a Sara, faz do jeito que Sara está mandando, porque esta é a minha vontade, este é o meu querer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei como tem sido o seu dia, não sei o que você tem passado, não sei qual, louvado seja o nome de Jesus, é o processo que tem tirado o seu sono, mas eu creio que nessa manhã Deus irá falar ao meu e ao teu coração, e o tema já diz tudo. O tema é autoridade e submissão. Estamos falando para mulheres que também são mães, mas ao mesmo tempo são líderes em igreja, são líderes em departamentos na igreja, louvado seja Deus. O tema nesta manhã está voltado para você que muitas das vezes na igreja exerce uma função de autoridade, mas em casa você é mãe, você é esposa. E louvado seja Deus, esse tema é um tema muito atual, porque muitas pessoas dos nossos dias dizem que mulher não serve como para liderar, a mulher ela não serve para liderar, porque acha que muitas das vezes a mulher não vai saber conciliar esses dois papéis, que é a autoridade e a submissão. Como é que a mulher vai saber liderar? E muitos dizem assim: essa mulher que lidera, que exerce uma função de liderança pastoral em casa, ela vai querer mandar no marido, ela não vai saber lidar com essa situação. E o tema de hoje, esse programa é voltado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. É como conciliar. Como que eu consigo conciliar? Louvado seja o nome de Jesus. Porque nós sabemos que em casa, mulher, você pode até ser a mãe, ser a mulher, mas na igreja você é a dirigente de ciclo de oração, você é a dirigente de departamento e exige um comportamento diferente. Você pode até na igreja ser a pastora, ser a missionária, mas em casa é necessário que você seja mãe e você seja esposa. E como nós conciliamos isso, né? Nós vamos ver nessa mensagem que nós lemos uma Sara que estava entristecida porque ela vê o seu enteado, o filho do seu marido, zombando do seu filho em um momento que era um momento muito especial para toda a família. Era o momento do desmame de Isaac. Louvado seja o nome de Jesus. E de repente acontece uma situação que irrita o coração de Sara. Louvado seja Deus. Porém, Sara, ela
quando ela toma aquela atitude de falar com o seu marido, até parece que ela está tomando uma atitude como mãe e como mulher. Porém, o Senhor deixa bem claro que ela não está tomando aquela atitude por causa de um sentimento do coração dela. Ela não toma aquela atitude porque ela estava irritada de maneira nenhuma. A Bíblia nos mostra que aquela atitude ela vem do coração de Deus. Foi justamente o Senhor quem fala o coração de Sara, e Sara fala para Abraão aquilo que ela recebe de Deus, que realmente ela deveria, que Abraão deveria tomar aquela atitude e deixar ir o seu filho, louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus tinha planos, louvado seja Deus, para o seu filho menor, que seria Isaac. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, muitas vezes, mas é muito cruel, mas Deus foi muito cruel, irmãos, mandando Abraão mandar Isaac embora, mas eu não consigo entender, mas por que isso aconteceu? Não, amados, o interessante é que, louvado seja o nome de Jesus, você vai ver que acontece algo desde o início na história dos patriarcas. Você vai lá para Gênesis e você vai ver que a história começa a se repetir. Então, logo eu entendo por que Deus permite que Deus manda Isaac embora, né? Você vai ver que lá no Éden, lá depois do Éden, Sara, ela dá a luz, Eva, ela dá a luz a 2 meninos, que seria Adão, agora Abel e Caim, né? Os 2 gêmeos, os 2 filhos, Caim e Abel. E ali você vai ver que Caim, ele mata Abel. É uma história que acontece. Você vai ver que mais na frente, louvado seja Deus, Abraão e Sara dão a luz a Isaac. Mas Agar já tinha dado a luz a Ismael. Louvado seja Deus. Posteriormente, louvado seja o nome de Isaac, ele tem mais 2 filhos, que é Jacó e Esaú. E você vai ver a situação que acontece na vida de Jacó e Esaú, um irmão tentando matar o outro. A mesma coisa que acontece lá com Caim e Abel. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ver que Deus, ele chega para Sara e diz: Sara, fala para Abraão que tem que mandar esse menino embora. E quando nós vamos ver a história dos patriarcas, nós logo vemos que não é maldade, é Deus preservando, porque já era uma estratégia do diabo, o diabo sagaz, da maneira que Satanás é, ele iria se infiltrar, e Deus já estava mostrando isso para Sara, quando Ismael se levanta contra Isaac naquele momento, que era um momento de felicidade, que era o momento do desmama do menino. Deus abre a visão espiritual de Sara, Sara percebe que aquilo é anormal, conversa com o seu marido, e o seu marido não quer obedecer, mas Deus fala com Abraão, e Abraão acaba mandando o menino ir embora. Olha que interessante essa história. Nós só vamos entender o porquê disso lá na frente, quando nós vemos a história de José, do Egito, quando nós vamos ver a história do próprio Jacó, que seria neto de Abraão, quando nós vamos ver que o diabo sempre vinha se infiltrando, agindo dessa maneira, entrando no meio dos patriarcas e tentando matar aquele que seria o escolho de Deus, aquele que Deus tinha planos. Louvado seja o nome de Jesus, que sempre o diabo vinha agindo da mesma maneira, e Deus faz isso para preservar a vida de Isaac. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Mas o tema central do nosso programa é a autoridade e a submissão. Como que você, mulher que está do outro lado, consegue conciliar? Louvado seja Deus, porque nós vemos muita casa em ruína, muitas famílias em ruína, amados. Louvado seja o nome de Jesus. Lares que deveriam ser lares abençoados, fontes de bênção, e agora estão destruídos, estão arruinados, estão sendo açoitados pelo inimigo da nossa alma, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma determinada área da sua vida está sendo tocada pelo diabo, está sendo atingida por Satanás, e muitas vezes nós não entendemos que a brecha, quem está dando, é nós mesmos. Muitas vezes nós não queremos aceitar, mas a brecha, a legalidade para o diabo entrar, quem está dando somos nós mesmos. Não estamos sabendo lidar. Quantas das vezes, amados, louvado seja o nome de Jesus,
Tem líderes que na igreja são líderes, são pastores, mas em casa é necessário esse homem ser pai. Porém, ele não consegue ser pai em casa, ele continua sendo pastor dentro de casa, ele continua sendo pastor, um líder que vai cobrar, que vai, louvado seja o nome de Jesus, que vai, louvado seja o nome de Jesus, rebanhar com mão de ferro, muitas das vezes, dentro de casa. Sendo que o papel deste homem dentro de casa não é ser pastor, mas sim ser pai. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes ele esquece de ser pai em casa. Ele esquece e ele continua sendo o pastor dentro de casa, muito rígido, muito duro, muito intolerante dentro de casa. Muitas mulheres, louvado seja Deus, e na igreja, a sua vida na igreja é lindo, tem uma espiritualidade linda, tem uma vida maravilhosa na igreja. Muitas mulheres, é muito tremendo a forma que Deus te usa dentro da igreja, é maravilhoso. Porém, dentro de casa você não consegue ser a esposa que o Senhor queria que você fosse também dentro de casa. Você não consegue ser a mãe que Deus quer que você seja também dentro de casa. Então você acaba trazendo a pastora para dentro de casa, você acaba trazendo a líder de departamento, louvar-se a Deus, a dirigente do ciclo de oração para dentro de casa, e você não consegue ter aquela comunhão com o seu filho, com a sua filha. Você não consegue ser aquela mãe que o Senhor quer que você seja também dentro do lar. Você entende? Louvado seja o nome de Jesus. Então, muitas vezes na igreja você consegue agradar todo mundo. Você é honrada da igreja. Você é por ser muito usada por Deus. Mas dentro de casa você não se dá bem com seu filho. Dentro de casa, sua filha, você não consegue se dar bem com a sua filha ou com o seu filho adolescente. O seu marido, você não consegue se dar bem com o seu marido dentro de casa e vice-versa. Por quê? Porque você não consegue dividir as funções. Você não consegue entender a hora de parar, de tirar o jaleco. Você não consegue entender a hora de tirar o paletó. Você não consegue entender a hora de dividir as coisas. Então, muitas vezes, dentro da igreja, você está sendo aplaudido, mas dentro de casa, sua casa está sendo açoitada por Satanás. E nós espiritualizamos tudo, começamos a espiritualizar e dizer que é o diabo, que é Satanás, que é inveja, que é isso, que o diabo entrou. Sim, o diabo tem entrado, mas muitas vezes por causa de uma brecha que eu tenho dado. Só que o problema é que eu não quero aceitar que sou eu que tenho dado essa brecha. O problema é que eu, a líder espiritual, a mulher de Deus, não quero aceitar que eu posso ser a pessoa que estou dando legalidade para o inimigo entrar. Né? Quantos dirigentes de departamento de jovem, você analisa comigo, quantas mulheres dirigentes de departamento de jovem na igreja têm uma boa comunicação com todos os jovens da igreja, mas não conseguem ter uma boa comunicação com a sua filha adolescente? Não consegue ter uma boa comunicação com o seu filho adolescente de casa. Você consegue ter uma boa comunicação com todos os jovens da igreja. Vamos dizer 20, 50 jovens, 30 jovens, 5, 10 jovens. Na igreja você tem uma boa comunhão. Você é um espelho para esses jovens. Porém, dentro do seu próprio lar, você não consegue ser um espelho para a sua filha adolescente. Para o seu filho adolescente, você não tem uma boa comunicação. Você já parou para analisar por que isso acontece? E muitas vezes nós atribuímos a Satanás. É o diabo. É o meu filho que é atribulado, é a minha filha que é atribulada, é o diabo que entrou. E começamos a atribuir a culpa para outras pessoas. Querida, entenda que muitas das vezes a culpa está em você. Querido, entenda que 90% a culpa está em você. O diabo está entrando porque você está abrindo essa brecha. Pastora, mas como isso é? Porque você não consegue, você não está conseguindo separar. Você, a dirigente do departamento de jovem, ela não consegue entender que quando chega em casa, ela não é mais a dirigente do departamento de jovem. Ela agora é a mãe daquele adolescente. Ela agora é a mãe daquela jovem, daquela pré-adolescente. Ela não consegue, então ela continua agindo com o seu filho dentro de casa da mesma maneira que ela age com o grupo de jovem da igreja. Sabe? Só que há uma diferença. Aquele seu filho adolescente, ele quer atenção, ele quer o seu amor, ele não quer a dirigente
dentro do seu lar. Dirigente, ele quer na igreja. Dentro de casa, ele quer a mãe, ele quer o aconchego, ele quer conversar de mãe, ele quer ter um momento de mãe, ele quer passear com a mãe, ele quer ter o pai presente, ele quer fazer coisas de pai com o seu pai, de pai e filho. E muitas vezes ele não encontra isso e ele acaba se revoltando. Ele começa, o inimigo, sim, começa agora a colocar no coração desse jovem que a mãe ama mais os jovens da igreja do que ele. A mãe dá mais atenção aos jovens da igreja do que a ele. O pai dá mais atenção ao trabalho do que a ele. O pai não ama como deveria amar. A mãe não a ama como deveria amar. A mãe não dá a atenção que deveria dar. A mãe dá mais atenção ao departamento. A mãe dá mais atenção à igreja. A mãe não entende o pai. Então o inimigo começa a agir aí nessa situação. Entendeu? Só que o problema principal que desencadeou toda essa situação, quando nós vamos analisar, foi a questão desse pai não conseguir entender a hora de tirar o paletó de pastor. A hora de esquecer que a hora que você, mulher de departamento, mulher pastora, mãe, esposa, você missionária, você dirigente, a hora que você sai da igreja e você pisa o pé na sua casa, você tem que entender que naquele momento você não é mais a dirigente de ciclo de oração. Naquele momento você é a mãe. É a mãe que está entrando dentro do lar. É a esposa que está entrando dentro do lar. É a filha que está entrando dentro do lar. Você está entendendo? Você é homem, quando você sai da sua igreja, que você entra dentro do seu lar, você tem que entender, não é o pastor que está entrando, é o pai. Não é o pastor, é o esposo. Louvado seja o nome de Jesus. Não é o pastor, é o filho. Não é o missionário, é o filho. Não é o obreiro, é o filho. Não é o dirigente de jovem, é o filho, é o esposo, é o amigo, é o marido. Você está compreendendo isso? E muitas vezes nós misturamos tudo, amados. Nós não sabemos dividir. É por isso que o tema dessa programação hoje é autoridade e submissão. Muitas vezes é importante a gente saber separar as coisas, dividir as coisas. Senão vai virar uma bagunça. Você pode estar bem na igreja, tudo está correndo muito bem lá, mas em casa vai estar uma bagunça. Vamos deixar a desejar em algumas áreas. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Em casa, o seu comportamento tem que ser diferente do que o comportamento na igreja. Exaltado seja o nome de Jesus, senão o inimigo vai acabar encontrando uma brecha, encontrando uma ocasião e bagunçando tudo. E nós não vamos entender por que aquilo está acontecendo. Ah, Senhor, eu como líder, eu oro tanto, eu consagro tanto pela minha família, eu faço tanto. E por que a minha casa está dessa maneira? Exatamente porque você tem feito tudo muito certinho, espiritualmente falando. Mas, humanamente falando, você tem falhado. Né? E o diabo, que não é bobo, tem se aproveitado disso e tem entrado e tem bagunçado um pouco a sua casa. Porém, devemos nos corrigir. Enquanto há tempo, ainda tem jeito, devemos nos corrigir, devemos nos corrigir com pressa, antes que o diabo acabe estragando o nosso filho adolescente, antes que Satanás acabe estragando a nossa casa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu ouvi certa feita alguém dizendo assim, já observou, tem muitos anos que eu ouvi isso e recentemente eu ouvi novamente isso. Eu ouvi tem muitos anos, mas recentemente eu ouvi de novo. Alguém disse, já observou que os filhos de crentes são mais atribulados do que os filhos de quem não são crentes? Ah, alguém riu aqui, eu acho que já ouviu isso. Eu ouvi isso na minha adolescência, alguém dizendo, por que os filhos de pastores são mais atribulados do que os filhos de quem não são pastores, de quem não é crente? Porque os filhos de casais evangélicos são mais rebeldes do que os filhos de quem não são evangélicos. Você já observou que tem um texto bíblico que diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? O erro está em você, papai. O erro está em mim muitas das vezes. Louvado seja Deus. Muitas vezes a culpa... E nós começamos a culpar os filhos, viu? Porque os filhos assim, e começamos a culpar. E às vezes o erro está em nós. Você já observou que aquela situação que aconteceu dentro da casa do próprio Isaac, depois, posteriormente, quando Isaac ele tem 2 filhos, e a Bíblia vai dizer que um filho
tenta peleja contra o outro, né? Isaac, Jacó e Esaú. Você vai ver que Jacó e Esaú um era o preferido da mãe e o outro era o preferido do pai. Você vai ver isso. Esaú era o preferido de Isaac e Jacó era o preferido da sua mamãe. E você vai ver que isso no futuro foi um grande problema. Sim ou não? Sim. Gerou um grande problema isso, a ponto de um vender a primogenitura, o outro querer porque querer a primogenitura do irmão, depois um querer matar o outro, perseguir para matar. Você já parou para pensar que a culpa de tudo isso estava no pai e na mãe? Porque a mamãe deixou explícita que um filho era o preferido, o pai deixou bem claro que o outro filho era o preferido. E como ficou a cabeça dessas crianças? Como cresceram essas duas crianças? Sabendo que um era o preferido da mãe, sabendo que a mãe gostava mais de um do que do outro. O pai, para compensar, demonstra mais amor a um do que o amor a outro. E ali, você veja como lá ele cresce, como esses filhos crescem. Veja a situação desta família. Sabia que muitas das vezes o problema do meu filho ser tão rebelde está em mim? Sabia que o problema da sua casa está desmoronando, mulher? Está em você, homem, está em você? Sabia? Eu já ouvi muito isso, alguém dizer que os filhos cristãos, de pais cristãos, são mais atribulados, são mais rebeldes do que os filhos de pais que não são cristãos. Às vezes o problema está nisso. Você não está sabendo separar as coisas. Talvez seja isso, eu não estou sabendo separar as coisas. Eu quero trazer para dentro de casa o pastor e estou tratando o meu filho como sendo a minha ovelha da igreja, sabe? Louvado seja Deus, eu estou tratando o meu filho igualmente aquele jovem que eu trato no departamento de jovem e esqueço que o meu filho é o meu filho e ele muitas vezes precisa de uma atenção maior, precisa se sentir amado dentro do lar e eu estou muito no automático, às vezes eu estou no automático, tratando o meu filho no automático e ele está percebendo isso. E ele percebeu que ele não é bobo e começou a se revoltar. O diabo começou a trazer uma revolta, começou, claro, a setar o meu filho. E eu estou vendo o meu filho diferente, o comportamento mudou, ele está mais rebelde, ele está respondão, ele não quer mais me obedecer, e eu começo a dizer que é o diabo. Mas o problema principal, muitas das vezes, está em mim. Eu estou muito no automático dentro de casa, eu tenho que aprender, eu tenho que descobrir onde é o botão de desligar a pastora e ligar a mãe dentro do meu lar e só ligar a pastora no momento que é necessário. Louvado seja o nome de Jesus. Você está compreendendo essas coisas? Isso é para mim, mulher, para você, mulher, e para você, varão. Louvado seja o nome de Jesus. Tem momentos que não dá para ser pastor a vida toda. Tem momentos que você precisa ser amigo, homem, mulher. Tem momentos que você tem que desligar o botão do pastor, da pastora, do líder, da liderança e saber que agora é momento do amigo. Você precisa ser amigo para alguém. Você precisa agir como amigo. Louvado seja o nome. Sair um pouco do automático e ser amigo agora. Ser amiga de alguém. Demonstrar amor, demonstrar afeto. Louvado seja o nome de Jesus para alguém. Chegou a hora de você ser amigo. Também tem momento que você precisa ser esposo, ser esposa. Tem momento que você tem que desligar um pouco. Tem que ser esposo, ser esposa, demonstrar amor com seu parceiro. Louvado seja o nome de Jesus. Tem momento de ser pai, tem momento de ser mãe. Temos que saber dividir essas coisas, senão a nossa casa ela vai ser atingida pelo inimigo da nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Senão o nosso lar irá sofrer sérios danos. Sérios danos, amado. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é terrível. Você tem que entender uma coisa, que o seu lar já é muito cobrado. Todo mundo já cobra muito de você. Todo mundo já cobra muito do seu filho. O seu filho já está sendo muito cobrado porque é o seu filho. Louvado seja o nome de Jesus. Sabia que muitas vezes alguém também diz isso, que os filhos de pastores são mais rebeldes, são mais desobedientes do que o filho mundano, do que os filhos de alguém que não é cristão. Não é verdade isso muitas das vezes. É porque esperam muito do seu filho. E esquece que o seu filho é humano. Sabe? Muitas vezes nós esperamos muito do nosso filho e esquecemos que é apenas uma criança,
que ele é apenas um adolescente, que ela é apenas uma adolescente, que como adolescente ela está sujeita a todas as coisas que todos os adolescentes passam, que a mente está atribulada, está passando por turbilhões de emoção, que os seus hormônios estão em desenvolvimento também. Mas muitas das vezes nós só cobramos. A sociedade só cobra porque é filho do pastor, é filha do pastor. Então, nós exigimos um comportamento excelente, exigimos um comportamento, meu Deus, digno do nome que ele carrega, digno do peso da família que ele carrega. E não é assim. Ela é apenas uma criança, ele é apenas uma criança, ela é apenas um jovem, um moço, uma moça. Você está compreendendo? Devemos ter essa maturidade, meu amado. Devemos ter essa sabedoria, senão nós mesmos iremos destruir a nossa casa. Senão você mesmo vai destruir a sua família. Lembra que o Senhor Salomão, ele falou dizendo que a mulher sábia edifica e a tola ela destrói. Louvado seja o nome de Jesus. E logo nós atribuímos isso para quem não serve a Deus. Nós atribuímos essa palavra para quem não está firmado verdadeiramente na igreja, né? E muitas das vezes, amados, não é bem assim, não. Essa palavra é para mim, pastora. É para você, líder, que me ouve do outro lado. É para você, mulher, que nos ouve. Louvado seja o nome de Jesus. A mulher sábia, ela edifica e a tola, ela destrói. Então, sejamos sábias. Sejamos inspiradas pela palavra de Deus. Sejamos cheias da palavra de Deus. Sejamos cheias do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus. Eu preciso muito dividir isso com você. O Espírito Santo colocava isso no meu coração. Ontem pela noite, louvado seja Deus, enquanto eu meditava no Senhor, meu Deus, isso é muito forte. Exaltado seja o nome de Jesus. Eu falo isso, eu sou mãe de adolescente. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Graças a Deus, a minha casa é bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não posso exigir dos meus filhos aquilo que eles não podem dar. Eu sei que tudo é no tempo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que tudo é no tempo do Senhor. Eu tenho meu filho que é uma bênção na obra, é uma bênção, é mais dedicado, é muito dedicado, está do meu lado. Louvado seja Deus, mas eu tenho a minha filha que é mais distraída, ela também é mais nova, é adolescente, e eu não posso exigir demais, eu tenho que entender que tudo é no tempo de Deus, e eu também entendo que dentro lá eu preciso compreender. A minha filha está passando por um momento, louvado seja Deus, da pré-adolescência, e eu tenho que ser mãe, eu tenho que orientar, eu tenho que ser paciente. Eu sei que ela irá florescer, eu sei que ela vai dar muitos frutos para o reino de Deus, mas é no tempo de Deus, não é no meu. É no tempo do Senhor. Eu sei que essa fase é fase de aprendizado, é fase, louvado seja Deus, de ser tratada pelo Senhor. Louvado seja Deus. Eu sei que ela tem potencial, eu sei que ela vai evoluir, eu sei que ela vai produzir frutos e frutos e frutos, mas é na hora do Senhor, sabe? E é necessário que você que está do outro lado também pegue isso, traz isso para a tua vida, entenda isso, querida, querido. Leva isso para a tua vida, para o teu ministério, amado. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes nós destruímos o nosso lar. Já pensou se o médico ele leva o jaleco dele para dentro de casa? Você já observou se o doutor que deu plantão a noite toda, ele entra dentro de casa ainda vestido naquele jaleco ao entrar dentro do seu lar? Louvado seja Deus, e ele agir dentro de casa como se ele fosse ainda um médico. Você já pensou que casa, que bagunça não fica a casa desse doutor, desse médico? Já pensou se a professora, ela entra dentro de casa sendo ainda professora? Já pensou como ela vai tratar o seu filho, o seu marido? Não, ela tem que desligar o botão. Quando ela sai de casa e entra dentro de casa, ela tem que saber que agora ela é a mãe, ela é a esposa, ela é a mulher, ela tem que fazer as coisas agora da esposa. Ela tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do lar. E isso que você, mulher, obreira, dirigente de ciclo de oração, também tem que fazer quando você sai da igreja. E às vezes você não faz, nós espiritualizamos tudo, que coisa séria. A dirigente de ciclo de oração, ela espiritualiza tudo. Louvado seja Deus, a dirigente do departamento, ela espiritualiza, ela é espiritual dentro de casa, ela é espiritual demais dentro de casa. E ela esquece que tem momento que ela tem que ser a mãe. A mãe, agora é o momento da mãe fazer um carinho no filho, da mãe pentear o cabelo da filha, da mãe dar dicas para da filha adolescente, da mãe orientar o filho adolescente. Agora é o momento da mãe ser centrada no papel de ser mãe.
da esposa estar centrada no papel de ser esposa, de fazer uma comida diferente, louvado seja Deus, de fazer uma dinâmica dentro do lar, louvado seja o nome de Jesus, de fazer o seu ambiente, de tornar o ambiente da casa leve, agradável para o marido e para os filhos. Mas a essa mulher espiritualiza tudo e começa a falar que tudo é demônio, começa a querer colocar a mão na cabeça dos filhos dentro de casa, começa a repreender, começa, queridos, tem hora para tudo. A Bíblia também diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Tem um momento de você sentar com seus filhos, assistir um bom filme, louvado seja Deus, interagir com seus pequeninos, louvado seja o nome de Jesus, sabe? Para fortalecer o vínculo. Nem sempre a oração resolve tudo, sabe? Às vezes seu filho, a sua filha está atribulada dentro de casa, você não está entendendo. Às vezes não vai resolver no grito, às vezes vai resolver você fazendo um passeio com sua filha, só você e ela, fazendo uma dinâmica com a sua filha, conversando com ela. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes, o que vai resolver a situação do seu casamento é você tirando um momento com o seu marido. Às vezes, não é só na oração. Eu vou fazer uma consagração, vou fazer 7 dias de jejum, porque o meu casamento está esfriando, e eu vou fazer 7 dias de jejum, e o jejum vai resolver. Não vai, irmã. Não vai, mulher, não vai. Você pode ser a líder na igreja, você pode ter muita experiência no departamento do ciclo de oração, você pode ter muita experiência com o jovem na igreja, mas em casa você precisa ser a mulher. Você precisa agir como uma dona de casa, como uma mãe, como uma mulher. Aí o diabo entrou no meu casamento e eu vou fazer um mês de jejum, vou fazer o jejum de Daniel pelo meu casamento. E pensar que não, o casamento acabou. Cadê o jejum? Não resolveu. Porque era o momento de você agir de uma forma diferente. Não era para você espiritualizar. Era o momento para você agir como mulher dentro de casa. Como? Chamando um diálogo, né? Fazendo uma programação a 2, saindo com o seu marido, um passeio, louvado seja o nome de Jesus, só com o seu marido, para fortalecer o vínculo. Mas muitas das vezes você espiritualizou. Muitas vezes você é homem também. A sua casa está destruída. Louvado seja o nome de Jesus, porque você não está sabendo. Então, vamos aprender com o Senhor, não com a pastora Eliana, mas com Deus. Com o Senhor, com a palavra de Deus, que há tempo para todas as coisas. O Senhor me traz isso ao meu coração nesta manhã. O Senhor falava comigo ontem. Louvado seja o nome de Jesus pela manhã. Às vezes pela noite, perdão. Nós que colocamos tudo, jogamos tudo de perna para o ar. E dizemos que foi o diabo. Mulher, não foi o diabo. Homem, não foi o diabo. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa. Você veja, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa sobre casais, um assunto sobre casal, sobre família. E essa pessoa chegou e confidencializou naquela reunião que havia tido na época da sua juventude um casamento, e o casamento havia acabado porque ele era cristão, a família era uma família cristã, louvado seja o nome de Jesus, porém, de repente a esposa não servia a Deus, não queria servir a Deus, e aquele homem era um homem que era um líder na igreja, era a liderança na igreja, era um pastor, não sei se ele já era pastor, mas era líder na igreja, e ele queria a esposa dele, era o sonho que ele tinha, a esposa dele está na igreja do lado dele, né? Ele queria o esposo do lado dele, na igreja, porque nós sabemos que nós que temos cargos na igreja, somos cobrados quando nós temos o esposo ou a esposa que não nos acompanha no ministério, não nos acompanha nas nossas agendas, não senta do nosso lado na igreja, né? Então, algumas pessoas começam a cobrar. Eu já vejo isso de maneira diferente, né? Eu tenho uma segunda visão a respeito disso, mas você sabe que você que tem um marido que não é cristão, você que tem uma esposa que não é cristão e exerce um papel na igreja, muitas vezes você é muito cobrado, e isso foi desgastando o relacionamento dele. Isso foi um estopim que foi desgastando. A mulher não cedia, a mulher não queria ir para a igreja, a mulher não queria Jesus, e as brigas começaram a acontecer e acabou, resumindo, o casamento acabou. Você vê, meu amado, se essa mulher tivesse um pouquinho de sabedoria, o que custava ir para a igreja com o santo dela? Né? O que custava acompanhar o santo esposo até a igreja, 1 hora e meia na igreja?
Não custava nada, né? Então, você veja, esse foi o grande problema e o diabo entrou e um lar foi destruído. Você entenda, a Bíblia vai dizer que a mulher sabe edifica e a louca destrói. Uma pequena situação, algo tão pequeno, gerou um problema tão sério a ponto de um lar ser destruído. Gente, louvado seja o nome de Jesus. Precisamos buscar a sabedoria de Deus. Precisamos buscar sabedoria na palavra de Deus. Nem sempre é momento de nós espiritualizar as coisas. Nem sempre. Também eu vejo que este homem também não deveria ter largado a esposa dele por isso, irmão. Isso não era motivo para um casamento destruir, para uma família ser destruída, sabe? Mas era algo que era importante para ele, era muito importante para ele. Custava ter um pouco de bom senso, um pouco de diálogo e resolver. Você vê como o diálogo é importante. Como é tão importante você, homem, quando chega em casa, esquecer, tirar o paletó, esquecer o microfone, esquecer o seu cargo e entrar agora dentro lá como esposo, como marido, como pai, ou até mesmo como filho. Você vê, mulher, como é tão importante quando você sai de casa, esquecer o paletó, o jaleco, esquecer o título e entender que quem entrou dentro de casa agora foi a mãe, foi a esposa, né? Louvado seja o nome de Jesus. Quantos jovens têm se espelhado em outras pessoas aí fora e não têm se espelhado em você, mulher? Quantas vezes a sua filha adolescente está buscando inspiração em outras fontes e não tem se inspirado em você? Sendo que os jovens da sua igreja têm buscado inspiração em você. E a sua própria filha, o seu próprio filho não tem buscado inspiração em você. Já observou isso? Aí nós devemos perguntar ao Senhor, Senhor, aonde eu estou falhando? Às vezes você vai dizer isso para o Senhor. Eu já disse isso, Senhor, mas eu educo essa menina do mesmo jeito que eu eduquei esse menino, ou eu tenho educado esse menino do mesmo jeito que eu eduquei os outros. Por que, que ele é diferente? E por que, que ele é diferente? Então logo nós dizemos, o erro está nele, a culpa está nele e não em mim. Não é porque ele é rebelde mesmo, é porque ela é rebelde mesmo. Não, não é. É porque ele não é igual a ela. É porque ele é diferente. É porque ela é diferente. Nem sempre as coisas que um gosta, os outros vão gostar. Sabe, irmão? Não, nem sempre. Então, eu preciso observar o meu filho, eu preciso conversar com ele, eu preciso entender melhor o meu filho, entender melhor a minha filha. Eu preciso de um momento com o meu marido, conversar com ele, entender o meu marido, para que a minha casa vai bem. Nem sempre eu devo espiritualizar tudo. Mulher não espiritualiza tudo. Não espiritualiza tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe? Louvado seja o nome de Jesus. Vai ter momento, vai, que você vai ter que orar no celular, vai colocar a mão na cabeça do teu filho, vai ter momento, vai. Vai ter momento que você vai ter que levantar na madrugada para ungir a tua casa, vai. Tem momento que você vai ter que ser Deus dentro da sua casa, ser boca de Deus, vai como Sara. Você vai ver que Sara ali, ela foi boca de Deus para Abraão. Ela disse, Abraão, chegou a hora, você vai ter que mandar embora essa mulher e esse menino. Ela foi boca de Deus naquele momento. Mas nem sempre nós devemos espiritualizar. Tem horas que nós temos que sair do automático. Louvado seja o nome de Jesus. Isso serve para tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Eu quero que você guarde essa palavra dentro do teu coração, porque Deus ele falou muito comigo nessa palavra. Enquanto eu meditava na madrugada, na noite de ontem e aí na madrugada. E eu sei que Deus está falando ao teu coração, você que me ouve, guarda no teu coração essa palavra, creia, coloca em prática, amado. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, homem, e para você, mulher. Às vezes é difícil. Eu falo por mim. Às vezes é difícil. Às vezes nós estamos em um grau de espiritualidade. A gente orou tanto, nós estamos orando tanto, que quando nós chegamos em casa, a gente não consegue, sabe? Está muito em nós aquilo tudo. Nós estamos tão envolvidos, tão espiritual. Nós estávamos em uma campanha, nós estávamos subindo o monte, nós estamos tão envolvidos com coisas da obra, que dentro de casa a gente continua no automático. A gente estamos muito, muito naquilo. Eu quero te dar um conselho aí. Entrou dentro de casa, respira fundo. Pare. Respire fundo. Se for necessário, você entrar um pouco no seu quarto. Se você não conseguir desligar logo do automático, entra um pouquinho no seu quarto, fecha a porta. E entra ali com Deus. Respire fundo. E eu digo uma coisa para você, depois de uns 3 minutinhos ali dentro do seu quarto, falando com Deus, tentando desligar esse automático, você vai conseguir. E quando você sair daquele quarto, a mãe vai estar pronta para ser mãe, a esposa vai estar pronta para ser esposa, né? E o seu lar vai fluir. Deus vai abençoar poderosamente a sua casa.
Deus irá abençoar poderosamente a sua família e o nome do Senhor será glorificado. Não coloca tudo a perder não, mulher. Não coloca tudo a perder não, filho. Entenda que a sua casa tem necessidades, que muitas vezes a pastora não vai suprir. O seu lar tem necessidade, que muitas das vezes toda a oração do mundo não vai ser capaz de resolver. Louvado seja o nome de Jesus. O teu lar vai ter necessidade, mulher. A teu filho vai ter necessidade que todos os conselhos pastorais não vai ser capaz de resolver. Porque tudo que ele precisa ouvir naquele momento é a palavra de uma mãe. É o eu te amo de uma mãe, sabe? É o estou do teu lado, filho, eu não vou te abandonar. Sabe? Todos os conselhos pastorais não vai ser suficiente para encher essa lacuna do coração deste moço, deste jovem, desta jovem, porque ele quer ouvir é a mãe, não a pastora. Ele quer ouvir é o pai, não o pastor, sabe? Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso muito que você absorva tudo isso que está sendo ministrado, porque tem muitos lares sendo destruídos, tem muita casa sendo destruída, tem muitos jovens, sabia, moço, que é por isso, olha, me ouça agora, é forte o que eu vou dizer. Sabia que muitas vezes é por sua causa que o seu filho estava na igreja até a adolescência, depois da adolescência se desviou? Você já observou que é um grande índice? Nós vivemos isso, nós liderança sofremos com isso, sabe? Os nossos filhos são fiéis, nossos filhos são crentes fiéis, nossos filhos são bênção, cantam no departamento infantil quando é criança, eles leem a palavra, eles gostam de estar conosco quando são criança, estão do nosso lado, demonstram, aleluia, louvar-se a Deus, um interesse muito grande pela obra, um amor. Tem criança que prega a palavra quando é criança, que é lindo ver, que é muito lindo, mas quando chega na sua adolescência, esse filho começa a esfriar, essa criança começa a esfriar, esse jovem não quer mais ir para a igreja, esse jovem fica revoltado com o pai, fica com a mãe. Aquele pai que era espelho para ele, a infância toda já não é mais, aquela mãe que era espelho para ela na infância toda já não é mais, e agora quando nós oramos, nosso filho está desviado, não quer mais ir para a igreja, está rebelde, e outros tantos até vai para o mundo, se desviam completamente, e Jesus tem misericórdia. E nós dizemos, é o diabo. Não paramos com isso, é o diabo, mas a porta quem abriu fui eu. Eu, como pastora, a porta quem abriu foi eu para Satanás entrar e tirar o meu filho da igreja. Eu não vigiei, sabe? Eu não vigiei. O Espírito Santo nos alerta nesta manhã. O Espírito de Deus te alerta, mulher, nesta manhã, te alerta, homem, nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus, ao entrar dentro do teu lar. Eu entendo que você está muito focado com os problemas da igreja, que você está muito focada com os problemas do departamento, com o problema do círculo de oração. Você está muito focada, tentando colocar de pé o círculo de oração, orando para que Deus abençoe todo o ministério, para que Deus abençoe o departamento. Você está muito focado na festividade que está vindo aí. Louvado seja Deus, está orando muito para Deus honrar o projeto que Ele mesmo colocou no seu coração. Ei! Mas às vezes a sua casa está sendo atacada, irmã. Porque quando você chega em casa, você não consegue desligar. Você não consegue respirar fundo. Não consegue. Você traz tudo para dentro de casa. Você infiltrou tanto tudo aquilo que você está trazendo para dentro do seu lar, mulher. E o teu casamento está sendo atingido. O seu lar está sendo bombardeado. Respira fundo, entra no seu quarto, pede socorro, o Espírito Santo desliga esse botão ligeiro e vai para a cozinha preparar um almoço gostoso para o seu marido, vai preparar uma refeição saborosa para os seus filhos, dá um abraço nos seus filhos e diga, eu te amo, eu estou aqui, aleluia. Seja essa mulher sábia dentro do teu lar também. Sabe? Depressa, porque o diabo, louvado seja o nome de Jesus, ele não dorme. Não dorme. E ele quer destruir a sua casa, mulher. O plano dele é destruir a sua família, homem, varão de Deus. Eu sei que você é homem de Deus, sei que você é mulher de Deus. Eu sei disso. Mas muitas vezes o que o seu lar precisa não é de um homem de Deus. É de um pai inspirado por Deus. É de uma mãe cheia de amor, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Entenda isso. O Espírito Santo hoje nos traz um alerta. Olha, uma horinha de relógio falando desse tema. Foi o Senhor quem colocou no meu coração. Ainda
noite de ontem, início da madrugada, o Espírito Santo falava isso comigo. Eu preciso trazer aquilo que Deus coloca no meu coração. A autoridade e submissão. Tem como mulher conciliar isso. Tem como mulher conciliar. Dá certo. Vai dar certo. A sua casa vai prosperar. A sua família vai prosperar. Vai dar tudo certo. Deus estenderá a sua mão poderosa. Irá honrar a sua casa. Irá honrar a sua família. Mas é necessário que nós seguimos esse caminho. É necessário que nós façamos dessa maneira. Louvado seja o nome de Jesus, sabe? É necessário que nós agimos desse jeito. Porque essa é a vontade de Deus. Entende isso? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Guarda isso no seu coração. Próxima semana eu estarei trazendo uma convidada. Vamos tratar um pouco sobre esse assunto também. Louvado seja o nome de Jesus. Autoridade e submissão na próxima semana, com uma convidada que será divulgada no decorrer da semana. Louvado seja o nome de Jesus. E você, amados, curte, comenta, compartilha essa live, divulga. Seja canal de bênção na vida de alguém. Talvez você tenha uma irmã na igreja que você está vendo que a casa dela está sendo açoitada. Talvez você tenha um parente que o lar dele está sendo açoitado. E o problema não é o diabo, muitas vezes é ele que não está vigiando. Então, divulga, compartilha essa live, compartilha com alguém e deixa o Espírito Santo abençoar essa pessoa, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, em nome de Jesus. Eu quero estar entrando em oração, agradecendo a Deus por mais uma rica oportunidade. Eu quero orar pela tua vida que está do outro lado, para que Deus ele venha trabalhar poderosamente dentro do seu lar e a sua casa venha ser fontes de bênção. Amém? Espírito de Deus. Graças eu te dou nesta manhã, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tu és o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade que não tem fim na minha vida. Pai, eu oro agora abençoando, meu Deus, que cada pessoa que nos ouve agora do outro lado. Senhor, aonde chegar, meu Deus, aonde chegar, Espírito Santo, esta live, este conteúdo, este vídeo, que vidas sejam alcançadas pelo Senhor, que vidas sejam abraçadas pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, que vidas sejam despertadas pelo Senhor, que histórias de lares venham a ser mudadas, que histórias de famílias venham a ser mudadas e que o teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, repreende toda a cegueira, abre visões, Senhor, porque nem tudo é Satanás. Às vezes nós espiritualizamos tudo e dizemos que, aleluia, que é o diabo, e às vezes, Senhor, o problema está em mim que não tenho vigiado, o problema está neste homem, está nesta mulher que não está vigiando direito, Senhor. O problema, muitas vezes nós dizemos que é o meu filho, que é a minha filha e não é, Espírito Santo. Oh, Jesus, nos desperta nesta manhã, Senhor. Nos orienta esta mulher e mostra a ela, Senhor, aonde está a ruptura, Senhor, para que ela venha consertar, Espírito Santo, para que ela venha tapar as brechas, meu Deus. Mostra para este varão onde está a ruptura, para que ele venha tapar as brechas e a casa dele venha ser abençoada, e o lar dela venha ser abençoada, o lar dele venha ser abençoado em nome de Jesus. Pai, eu repreendo nesta manhã toda açoite das trevas, Espírito Santo, em nome de Jesus, na mente de alguém, no lar de alguém, eu quero repreender em nome de Jesus, e eu quero declarar, Senhor, que este lar que hoje, que ainda no dia de hoje está sendo açoitado, será depósito de bênçãos do Senhor, será, aleluia, meu Deus querido, terá muitos testemunhos para contar da parte do Senhor, porque o Senhor irá fazer coisas grandes, o Senhor irá fazer coisas novas, o Senhor irá agir poderosamente, o Senhor irá trazer, Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, novidade para este lar, a partir do momento que as brechas forem fechadas, que rupturas forem tapadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito de Deus, eu quero abençoar cada vida que me ouve agora, meu Deus. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor. Eu quero, meu Pai, em nome do Senhor, declarar as bênçãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus venha estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deus possa estar abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família, no nome do Senhor. Lembrando, amados, que estamos chegando a mais um final de programação.
né? Mais um final de programa. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Graças a Deus. E lembrando que nós vamos ter corte do programa no decorrer da semana. Louvado a Deus. Fica atento. Compartilhe os cortes, amados. Vamos compartilhar. Vamos ser canal de bênção na vida de alguém. Lembrando que o programa também está sendo transmitido pelo canal Fala Capela, pelo YouTube. Em nome de Jesus. Você pode assistir pela sua Smart TV em casa, né, pelo celular ali no YouTube. E Deus assim estará abençoando você e toda a sua família em nome de Jesus. E Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. E até o próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Beijão para todos. Glória a Deus.